Olá, donzelas e donzelos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, estamos numa série de vídeos falando sobre anatomia, introdução à anatomia, terminologias anatômicas, para você não ficar perdido, né? Eu sugiro a você que assista os outros vídeos para que você possa complementar aí o seu conhecimento. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cavidades corporais. No corpo humano, nós teremos para estudo das cavidades corporais uma divisão onde nós vamos dividir em dois, certo? As cavidades anteriores, onde encontramos a cavidade torácica e cavidade abdômeno-pélvica, e uma cavidade posterior, onde vamos encontrar cavidade cranial e cavidade medular. Deixa eu subir um pouquinho para ficar melhor. A cavidade cranial, obviamente, ela vai estar formada por ossos do crânio, né, em seu interior, e nós vamos encontrar o encéfalo, as meninges, líquido cefalorraquidiano, vasos sanguíneos. Esse é o conteúdo da cavidade cranial de uma maneira mais grosseira, uma maneira mais geral. Em contrapartida, o canal medular, antigamente conhecido como conduto medular, ele é aquele que se forma quando todas as vértebras estão articuladas. Quando a gente estudar vértebras, nós vamos ver que cada vértebra ela vai ter um forame vertebral. E a união de todos esses forames vai formar o canal vertebral, onde o canal vertebral vai alojar a medula espinal, que ela vai estar envolta por meninges, líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos e a origem dos vasos, né, espinais. Na nossa cavidade torácica, aí, essa do meio, essa imagem linda aí do Burgeri, nós vamos ter em seus limites anteriormente o nosso osso externo. Aos lados nós vamos ter as costelas e atrás a coluna torácica, que vai estar composta por 12 vértebras torácicas. E de toda maneira, essa cavidade torácica ela vai ter um vértice conhecido como abertura ou orifício superior do tórax, que vai estar formado pelo manúbrio external ou mangô, primeira costela, primeira vértebra torácica. E a cavidade torácica ela vai estar fechada abaixo pelo diafragma. E dentro da cavidade torácica, pelo menos a gente vai encontrar 3 subcavidades ou espaços menores. As duas primeiras são as cavidades pleuropulmonares, onde a gente vai encontrar os pulmões cobertos pelas pleuras, e entre as cavidades pleuropulmonares nós teremos o mediastino, que é um espaço virtual, fiquem tranquilos, nós vamos estudar mediastino, onde encontraremos múltiplos elementos vasculos nervosos, parte do sistema respiratório, parte do trato digestivo e do nosso coração coberto pelo pericárdio. E logo, nós vamos ter as cavidades ou a cavidade abdominal, cujo limite superior ela vai ser o diafragma e abaixo vai ser a abertura superior da cavidade pélvica. Como a gente pode ver aí nessa imagem, a cavidade abdominal ela pode ser dividida do ponto de vista topográfico em 9 quadrantes ou do ponto de vista cirúrgico em 4 quadrantes. No geral, a maioria dos estudantes de anatomia desconhecem o topográfico, com 9 quadrantes, onde teremos o primeiro, que é o hipocôndrio direito, um epigástrio, um hipocôndrio esquerdo, um flanco direito, um mesogástrio, um flanco esquerdo, uma fossa ilíaca direita, um hipogástrio e uma fossa ilíaca esquerda. E é importantíssimo, muito importante, que a gente reconheça quais os órgãos se localizam na cavidade abdominal, porque a cavidade abdominal é um universo. Existem N estruturas, muitas estruturas, e
quando a gente começar a estudar semiologia, os sons, timpânico, maciço, e isso, lógico, sabendo quais estruturas estão localizadas, a gente vai ver que o som é diferente, que dependendo da estrutura que está ali, se é um órgão oco, se é um órgão maciço, ela vai percutir de uma forma totalmente diferente, até mesmo quando você for fazer uma semiologia, uma semiotécnica num paciente, e quando ele vir referindo alguma dor e alguns sinais específicos ele vai estar apresentando ali para vocês. Isso é importantíssimo e imprescindível você saber quais são os quadrantes, ok? E a gente parte para os epônimos, né? A eponimia versus a terminologia anatômica, né? Algo muito importante que eu quero passar sobre eponimia e terminologia anatômica atual é que um epônimo é um nome próprio. Pode dar o meu sobrenome, uma estrutura, o meu nome, alguma estrutura, devido eu ter descrito e descoberto ela pela primeira vez, né? Não digo eu, mas digo num conceito geral. A pessoa que descreveu e a viu pela primeira vez, ela colocou o seu nome ou o seu sobrenome nela. E isso em medicina acontece muito, principalmente em anatomia, para descrever certas enfermidades. Como, por exemplo, a gente tem a síndrome de Guillain-Barré, que ela foi descrita por 3 médicos franceses, Georges Guillain, né, Jean-Alexandre Barré e André Stroll, tá? Que ela também leva o nome de polirradiculoneurite aguda, né? Ou polineuropatia de Guillain-Barré. É uma doença que o sistema imunológico ele ataca os nervos por uma infecção bacteriana ou viral. Ou seja, são nomes ou sobrenomes de pessoas que descobriram pela primeira vez, quer seja estrutura ou enfermidade. Então é uma forma de estar ali meio que homenageando aquela pessoa, né? Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado por epônimo, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque muita gente não conhece e ficar sempre atento à nome anatômica atual, né? Eu não vejo problema em utilizar epônimo desde que você saiba a qual estrutura é e o nome atual daquela estrutura. Porque acho que para dizer que amamos algo, a gente deve conhecer também a sua história. Né? Se a gente é realmente amante de anatomia, se a gente estuda a fundo e colocamos no nosso coração, eu creio que sim, é necessário a gente conhecer também, né, os epônimos. Entretanto, os epônimos também, ao longo da história, sofreram alguns erros. Por exemplo, um dos mais famosos que nós vamos ter é o nosso polígono de Willis, levando o nome, né, de Thomas Willis, que foi um danadinho, né, um usurpador, que não foi o primeiro a descrever o ciclo arterial cerebral. Engana-se quem acha que foi o nosso amigo Thomas Willis, mas o primeiro a descrever foi Johann Jacob Wepfer, no ano de 1658. Willis ele só descreveu esse polígono no ano de 1654, se não me falha a memória. E dessa maneira a história ela não foi muito justa não, hein? Em atribuir o nome dessa estrutura a outra pessoa, quando alguém já tinha descoberto antes. A gente sabe que tudo na vida as pessoas copiam, né? As descobertas, elas meio que parece que cada vez menos elas estão acontecendo. Claro que existem descobertas, mas não existia um período em que as pessoas descobriam muitas coisas, mas também existia, e a gente sabe que aquilo vai sendo aprimorado, vai sendo em parte copiados, né? Então, como eu havia dito para vocês, se a gente for utilizar os epônimos, a gente deve verificar se o nome está correto e se a história também foi justa com aquela pessoa. Então, o ciclo não deveria ser ciclo arterial cerebral de Willis, devia ser
polígono de Johann Jacob Wepfer, ou polígono de Wepfer, como, né, não polígono de Willis, né? E que os estudiosos eles nos dizem sobre em terminologia anatômica? Se supõe que um termo anatômico ele nos deve dar uma dica, uma pista sobre qual estrutura nós estamos nos referindo. Como eu havia dito, por exemplo, o polígono de... Eu não vou falar de Willis, não. Polígono de Wepfer. Eu posso muito bem utilizá-lo, mas eu não saber onde ele está localizado, porque é bonito, né? Polígono de Wepfer, polígono de Willis, né? Mas onde ele está localizado? Esse é um problema, muitas vezes, quando as pessoas usam epônimos. Porém, se a gente utilizar a terminologia atual, como ciclo arterial cerebral, nós vamos ter uma pista de onde, de que são artérias, que é um polígono, que também ele não é bem um polígono, tá? Porque nós sabemos que no nosso corpo existem várias variedades e variações anatômicas. Como eu havia dito, a gente vai ter uma pista que são artérias, que é um polígono, que se encontra no encéfalo, e é assim que trabalha a terminologia anatômica atual. Por isso eu recomendo estudar a terminologia anatômica atual, que seria o mais correto, porém de um ponto de vista neutro. E se a gente quer conhecer os epônimos e complementar o conhecimento prévio, eu também não vejo problema, tá? Então a gente pode estar aí juntando duas coisas maravilhosas que são os epônimos, que eu acho lindo, assim, esses nomes diferentes e tal, mas também usar a terminologia anatômica atual para você saber onde está localizado, porque falar por falar, né, a gente pode simplesmente decorar uma palavra aí difícil e falar na frente dos nossos coleguinhas aí, mas saber onde está localizado aí já é outra conversa, tá bom? Então, meu muito obrigado e encerro mais uma vez com uma frase aí que eu acho muito, muito bela, não sei quem escreveu, mas muito forte, que é: uma única vela acesa rompe a escuridão. Que você possa romper todas as escuridões que sobrepujam a sua vida e o seu caminho. Que você seja a luz para o próximo, para quem está ao redor de ti, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima, se Papai do Céu quiser.